Olá, aqui é a Andrea Brito, criadora e apresentadora deste podcast, que já ajudou muitas pessoas a se inspirarem, a sentirem-se melhor e repensar hábitos e atitudes do dia a dia. A ideia aqui é ter episódios curtos com histórias e mensagens para dar aquela dose de energia boa no seu dia. Sempre que você se sentir meio desanimado, sem inspiração, volte aqui. Inspire-se e seja inspiração para os outros. Dose de energia número 113. Lembre do motivo. Oi, gente, tudo bem? Hoje vamos falar aqui de como ter motivação ou mais motivação para conquistar aquilo que você está buscando, que você tem trabalhado há tanto tempo, ou que você tem alguma coisa em mente, mas às vezes não sabe nem como começar, por onde começar. E eu queria trazer com isso que às vezes a resposta não está num outro livro, numa outra conversa, você não está precisando se inspirar mais. Na verdade, você está precisando lembrar qual é o motivo que você quer atingir aquele objetivo. Por que você quer tanto aquilo que você tem sonhado? Então, digamos assim, começar com um exemplo simples. Por que você quer melhorar a tua situação financeira? Pense qual é o motivo real, aquilo que realmente você vê é realmente por conta disso. Vou dar um exemplo. Se o seu motivo é porque eu acho mais bonito quem tem mais dinheiro, geralmente isso não é o que está ali afetando o teu coração, certo? É o que está te chamando. Você quer ter mais dinheiro para você ter mais estabilidade, poder ajudar a sua família, poder dar mais suporte para os seus pais, por exemplo. Isso são vários fatores que têm razões profundas, raízes profundas que te trazem o objetivo por que você quer tanto aquilo. Por que você está fazendo o que você faz. E isso é importante a gente sempre estar lembrando. Quando a gente acorda de manhã, pode ser um exercício que você pode fazer quando acorda de manhã e pensar, acorda, agradece pelo dia que você está tendo e lembra por que você está acordando e por que você está indo para o trabalho. Vou para o trabalho porque eu tenho que ir para o trabalho? Não, tem um objetivo. Você pode sim gostar muito do que você faz e com isso vai ter a consequência de ter um resultado financeiro que vai te ajudar em muitas coisas. E tem também gente que está fazendo um trabalho que não gosta, mas tem como objetivo receber a resposta financeira ali, a recompensa financeira para o objetivo que está indo. Então, o que eu quero dizer assim, a gente precisa saber o porquê que a gente está fazendo tal coisa. Geralmente é isso que está faltando para a gente se motivar. Gente, motivação tem que vir de dentro da gente, tá? É uma coisa que a gente procura dentro da gente. Por que eu quero? Por que eu quero perder peso, por exemplo? Por quê? Porque eu quero ficar mais saudável, quero ter mais disposição, quero me sentir melhor no espelho. Então, quais são as reais respostas para esse teu porquê? Isso vai te trazer muito mais confiança, muito mais vontade de continuar e de passar por obstáculos, por períodos que são difíceis, que você precisa passar para conseguir chegar no teu resultado. E isso eu penso muitas vezes na minha profissão, por exemplo. Eu estava esses tempos pensando, por que eu virei consultora financeira? Então, aqui no Canadá, consultores financeiros não estão só dentro do banco, da instituição do banco, você vai lá, tem o teu gerente. Não, você tem consultores financeiros independentes, como eu, que trabalham para uma corretora, mas que tem como serviço vários bancos, várias seguradoras para oferecer para o seu cliente. E esse corretor independente, esse consultor independente, ele vai então atrás de clientes
Eu nunca tive uma carteira de clientes, alguém que me falou assim, André, cuida desses clientes aqui. Não, eu fui atrás, fui perguntando de um por um, você quer ser meu cliente? Você quer ver o que eu tenho para te oferecer? Então, isso é muito comum aqui no Canadá. E quando eu me tornei consultora financeira, eu já tinha 6 anos, 7 anos, quase 8 anos que eu já morava no Canadá. E durante todo esse tempo, nenhum consultor financeiro bateu na minha porta para falar assim, olha, eu quero ser teu consultor financeiro, deixa eu te mostrar o que eu tenho de produto. Nunca ninguém me explicou nada. Antes de eu me tornar consultora financeira, eu comprei a minha casa. Eu fiz algumas etapas com o banco, fiz coisas financeiras para fazer essa etapa de compra da casa, que eu não sabia direito como funcionava. Mas eu fui como eu faria no Brasil, fui no banco, peguei a instrução que eu tinha na hora ali e comprei a minha casa. Quando eu me tornei consultora financeira, eu descobri que eu poderia ter feito muitas coisas diferentes, que eu poderia ter ganho dinheiro. Teria sido bem mais lucrativo para mim se eu tivesse feito algumas coisas que que aqui no Canadá é uma maneira fiscal diferente de fazer, que teria me ajudado muito. Minha família teria me ajudado muito. E foi então quando eu comecei a estudar que eu vi isso, e também antes de eu entrar que eu pensei, por que nunca ninguém chegou para mim e falou, quero ser teu consultor financeiro? Então eu comecei a perceber que era raro pessoas como consultores financeiros que iam atrás de imigrantes, pessoas que tinham acabado de chegar no país, para ser consultor financeiro deles. E isso para mim foi um grito de guerra da paz, tá, gente? Dizendo assim, não, todo mundo merece ter um consultor financeiro, todo mundo merece entender as regras e o que precisa ser feito antes de comprar uma casa, como que a gente se protege aqui. E aquilo foi me enchendo de paixão realmente pelo meu trabalho. E eu tinha como objetivo que eu tinha que falar com todo mundo. Todo mundo tinha que saber aquilo que eu estava aprendendo. E aquilo criou, então, um sucesso muito grande para mim na minha carreira, porque desde que eu comecei eu estava com realmente aquela inspiração gigante e querendo falar com todos os imigrantes, todos os brasileiros que eu conhecesse, eu queria que eles conhecessem aquilo, o que me trouxe um enorme resultado. E com o tempo você vai entrando no ritmo do trabalho, vai passando o tempo e você acaba se desanimando. E você às vezes percebe, nossa, tô cansada, o que eu tô fazendo? E você às vezes esquece o porquê que você tá fazendo aquele trabalho. E acaba às vezes se desanimando e tudo mais. Só que quando você para analisar por que eu cheguei aqui, por que eu vim parar aqui, todo aquele fogo, toda aquela paixão, inspiração volta e você quer fazer mais e mais. Só que não é sempre que a gente lembra. Então a gente precisa criar um hábito. E coisas que a gente quer criar hábito positivo, a gente precisa anotar em algum lugar, deixar visível e deixar aquela frase no espelho. Por quê? Coloca só um porquê no teu espelho. Então, para tudo que você for fazer, que você não tá afim de fazer, ou que deu aquela desanimada, lembra, por que eu tô fazendo isso mesmo? E qual que é o teu objetivo lá no fundo? E desde que eu comecei o meu trabalho, eu sempre falei, eu preciso de dinheiro para viver, eu preciso me alimentar, preciso alimentar minha família, sim, eu gosto de dinheiro, eu quero dinheiro, quem que não quer? Mas nunca foi a minha fonte principal de motivação no meu trabalho, nunca. Sempre foi essa vontade de querer passar essa informação para o máximo de pessoas possível. Eu queria que todo mundo soubesse aquilo. E com isso, na consequência, eu tive, sim, muito sucesso. Que eu tenho bastante orgulho. Então, assim, tem muitas coisas que a gente precisa colocar esse porquê. Por exemplo, o meu podcast, tem dia que eu não tô a fim de gravar. Eu não tô, às vezes não tô inspirada. Eu posso ter 500 livros na minha frente, mas eu olho para eles e não sai nada.
Só que quando eu medito, eu paro para pensar por que eu tô fazendo isso, eu imagino pessoas que acordam de manhã e a primeira coisa que vão escutar é o meu podcast, que estão ali buscando aquela dose de energia. Eu faço, nem que for para uma pessoa. Essa pessoa merece estar ali escutando o meu podcast, porque eu sei que ajuda. Eu sei porque eu me inspirei nesse podcast, num outro podcast que eu escuto todo santo dia. Todo santo dia tem um episódio novo, que eu sei que se eu quiser uma inspiração nova, eu clico lá e tenho, eu trago esse podcast aqui para vocês também. Então a gente precisa estar sempre lembrando por que eu quero fazer isso. E lembrando que às vezes quando a gente chega no sucesso, a gente tende a fracassar depois, a gente sobe no nosso gráfico lá, sobe no sucesso e depois a gente tende a cair. Por quê? Porque a gente esquece do nosso porquê. E tem um texto que eu estava lendo que eles falam sobre os músicos, por exemplo. O músico, ele nasceu escrevendo música e tocando e cantando, e era todo dia escrevendo aquela paixão, porque gosta, de repente ele foi descoberto, ele virou um sucesso, e sim, aquela felicidade, tudo aquilo, e aquilo foi virando tão grande, que ele acabou esquecendo o porquê que ele gostava de escrever, por que ele tocava. E o que acontece? Quando ele precisava criar uma nova música, não vinha aquela inspiração. Ou não tinha nem vontade de criar uma nova música. Não, já tenho sucesso suficiente, tá tranquilo, eu vou deixar assim. Ou até mesmo quer muito escrever uma nova música, mas não vem aquela inspiração, porque ele esqueceu por que ele cantava, por que ele escrevia, da onde vem toda aquela inspiração. Então, no Dose de Energia de hoje, gente, é trazer um lembrete para vocês. Se vocês puderem anotar, faz um xizinho na tua mão ali, ou escreve um P de porquê na tua mão, para você lembrar a cada momento que você tá ali no teu trabalho, que você tá, desculpa o palavreado, mas você tá de saco cheio, não tá afim de fazer. Você olha para aquele P ali e fala, por que mesmo que eu tô fazendo isso? E vai vir todos os motivos que te tocam o coração, que você sabe por que você tem que fazer aquilo, por que você tem que enfrentar mais aquele dia, por que você quer se superar e você quer algo melhor para a tua vida. Lembre sempre do seu porquê. E isso vai trazer aquela motivação que você tem dentro de você, não é fora, é dentro de você. A gente se inspira fora, mas a motivação está aqui dentro. Está dentro do nosso porquê. Beleza, gente? Então pense com carinho. Qual que é o seu porquê? Por que você que está hoje aí escutando cedinho, tarde, que seja, qual que é o teu porquê do teu dia hoje? Faça cada dia valer a pena. Faça cada dia um passo a mais em direção do teu porquê. Beleza, gente? Muito obrigada e até amanhã. Tchau, tchau. Muito obrigada por escutar o Dose de Energia. Se você gostou do que acabou de escutar, pode, por favor, compartilhar com seus amigos, família e colegas? Vamos distribuir doses de energia por aí. Esses áudios são criados para que todos possam escutar, pois todos precisamos de doses de energia e inspiração. Que tal tirar uma foto sua escutando e compartilhar nas redes sociais? Lembre de me marcar, porque eu quero comemorar junto com você. Esses áudios podem ser escutados sempre, a qualquer hora. Você pode achar mais informações sobre mim no meu site, andreabrito.com, ou no Instagram, dea.brito. Lembrando que Brito com 2 T's. E não esqueça, se está se sentindo meio desanimado ou precisando de inspiração, volte aqui e tome uma dose de energia. Obrigada!